Mais uma vez, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidar todos nessa manhã para abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 3, para lermos o versículo 21 até o versículo 38. Lucas 3, de 21 a 38. Todos encontraram? A palavra do nosso bom Deus diz assim: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando assumiu seu ministério. E era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janaí, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Orim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Hagaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Amém. Vamos lá. Senhor bendito, estamos agora, Pai, diante da Tua Santa Palavra, para a exposição na mesa. Eu clamo a Ti, Senhor, a Tua misericórdia e a Tua iluminação. Te peço que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir, crer e entender a Tua Palavra. Eu te peço que o Senhor não me permita falar nada que não convém aqui, mas que cada palavra dita, que saia da minha boca, seja para a Tua glória. Te peço que o Senhor me use como um pequeno instrumento, propagador da Tua verdade. Que toda a glória do Teu Evangelho, toda a riqueza da sabedoria que procede tão somente de Ti, seja entregue a Ti, ó Deus, o único que é digno de toda a glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor nos abençoe nesse momento. Que a Tua palavra frutifique em nossos corações. Assim te oramos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, essa mensagem de hoje tem por título: o Deus que assume o lugar dos pecadores. Esse texto que o Senhor nos permite examinar na manhã desse domingo, dia do Senhor, ele tem uma importância simplesmente crucial no que diz respeito, no que tange a nossa salvação. É crucial. O evangelista Lucas, assim como os outros evangelistas, ele também narra o batismo do Senhor Jesus Cristo. Ele narra como o Senhor foi batizado
por João Batista. E ao ler ou ouvir sobre o batismo do nosso Senhor, do nosso Salvador, muitas pessoas elas começam a se questionar. Jesus se batizou por quê? João pregava, como vimos na semana passada, um batismo de arrependimento. Mas se Jesus é impecável, se ele nunca cometeu pecado, nunca transgrediu a lei, por que então Cristo se batizou? Essa pergunta é muito comum quando as pessoas se deparam com esse texto e com a natureza perfeita do soberano Salvador. Bem, o que parece ser uma pedra de tropeço para alguns, o que parece ser um escândalo para alguns, para nós, na verdade, constitui a maior glória de todas. Para os filhos de Deus verdadeiros, essa constitui uma das maiores glórias que podemos ter. Em muitos trechos, em muitos momentos da Escritura, nós podemos ver, claro, essa verdade ser expressa em Cristo. Mas, na segunda metade do capítulo 3 de Lucas, esse ponto é extremamente visível diante de todos. Aqui está claro como a luz do sol, ao meio-dia, que irradia na sua força máxima, iluminando toda a terra. O Deus que assume o lugar dos pecadores. Essa é uma grande verdade. E esse capítulo de Lucas, essa segunda metade do capítulo 3, deixa isso muito claro. Essa é uma das principais verdades bíblicas. E nesse capítulo, ela fica muito evidente. Na verdade, em vários outros momentos da Escritura. Mas, em particular, nesse capítulo, o objetivo de Lucas é trazer à luz essa grande verdade. O nosso Deus, amável e bondoso, é o Deus que assume o lugar dos pecadores. É aqui que está a identificação do Senhor Jesus Cristo com os pecadores. Mas jamais pensemos, meu irmão, meu querido irmão, que o fato do Senhor Jesus se identificar com os pecadores, isso faz com que ele, de algum modo, aprove os pecados. Isso não faz de jeito nenhum dele participante do pecado. Pelo contrário, ele assume o lugar dos pecadores, porque o pecado é uma grande chaga, é uma grande doença na alma, no espírito, no corpo humano. O pecado ele destrói toda a natureza humana que Deus fez perfeita e pura. Nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o Deus que assume o lugar dos pecadores. E ele faz isso, a forma como ele faz isso é se humilhando, é tomando a forma de servo, como nós, se rebaixando a nossa condição e cumprindo no nosso lugar, no meu e no seu, nós que fomos incapazes de cumprir os preceitos do Senhor. O Senhor Jesus vem, assume a nossa posição e cumpre cada aspecto da santa lei de Deus, da perfeita lei do Senhor, que todos os dias, resolutamente nós pecamos, que nós quebramos dia após dia. Como que a gente quebra a lei de Deus? De muitas formas. Nós pecamos quando nós pensamos, quando nós cobiçamos aquilo que não é nosso. Quando o Senhor deixa bem claro, não cobice, esse é o mandamento subjetivo da lei. Esse é aquele mandamento que ninguém vê a prática, mas que está na mente e no coração de todos os homens. Mas também nós pecamos quando agimos de forma errada, quando somos injustos ou como nos calamos diante da injustiça. Quando falamos, quando fazemos qualquer coisa que desagrade a Deus. O Senhor Jesus, ele veio cumprir cabalmente, perfeitamente, cada detalhe da lei santa de Deus. Do Deus que criou todas as coisas e que também disse é assim que deve ser vivido, afinal ele é o Criador, ele é o dono de tudo. Nós quebramos essa lei. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio nos substituir. Ele veio fazer aquilo que nós não fizemos. Isso é o que significa a vida vicária de Cristo. Ou melhor, uma palavra mais conhecida, a vida substitutiva. A obra substitutiva do Salvador. São em passagens como essa, meus queridos, que nós vemos uma santa harmonia. Não uma colisão,
para muitos parece uma colisão, mas na verdade é uma santa harmonia entre o perfeito amor de Deus e a sua perfeita justiça. Como pode coexistir perfeito amor e perfeita justiça? A justiça de Deus requer uma resposta, requer condenação, punição para todos aqueles que transgridem a lei santa, a lei que é boa, a lei que é agradável, a lei que não ofende ninguém. Pelo contrário, ela expressa a perfeição de Deus. A lei foi posta por Deus. E a sua justiça há de requerer uma punição para ela. Mas o nosso Deus, apesar de ser amor, Ele é justiça. E apesar de ser justiça, Ele é amor. De forma tão esplêndida, tão incrível e harmoniosa, que o seu perfeito amor faz com que Cristo, por meio de si mesmo, nos entregue a graça perfeita. E temos aqui então a fidelidade de Deus a si mesmo. Deus é fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Nem a sua justiça haveria de ficar incompleta, nem o seu amor haveria de ficar apagado. Mas essas coisas coexistem de forma tal e perfeita que temos em Cristo a justiça de Deus e o amor de Deus revelado corporalmente para nós. Como pode coexistir perfeito amor e perfeita justiça? A resposta é em um só Cristo, o Salvador. É Ele quem satisfaz a justiça de Deus em nosso lugar, substitutivamente, vicariamente. Porque o Pai o envia para essa missão sacrificial, para essa missão substitutiva. O ápice da sua missão é a cruz. Quando enfim Ele recebe a punição pelos nossos pecados. Quando enfim Ele é transpassado pelos nossos pecados, como Isaías já havia dito no capítulo 53. Quando enfim Ele é moído pelas nossas iniquidades, não pelas dele, porque Ele é puro, perfeito. É na cruz o ápice da sua missão, onde aquele que é a própria vida morreu. Onde a própria luz se apaga, para que nós pudéssemos viver para sempre. O ápice da sua missão é a cruz. Mas a sua jornada, ela não se inicia na cruz. A sua jornada santa e substitutiva, ela se inicia na encarnação do Verbo. Como João diz no capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E habitou como? Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É o que João escreve. O Filho Todo-Poderoso, Ele assumiu a natureza humana. Ele não deixou de ser Deus. Ele continua Deus. A pessoa divina encarna e assume a natureza humana. 100% Deus, 100% homem. Num mistério tal que só Deus pode realizar. Nascendo da Virgem Maria para viver uma vida impecável. Para satisfazer perfeitamente a justiça de Deus. E é justamente aí que consiste o perfeito amor de Deus. Para que possamos ser salvos. Para que eu e você pudesse ter vida eterna. Uma vida de glórias diante do Senhor. Alguém deveria satisfazer a justiça de Deus. O Senhor não pode negar a si mesmo. O Senhor não pode ser um traidor da sua própria essência e natureza. O que faria a justiça de Deus, que entregou uma lei perfeita, e nós quebramos diariamente essa lei? Como satisfazer tal justiça sem fazer de Deus um mentiroso? A resposta é única, é por meio de Cristo. O Senhor faz isso em um ato de infinita humilhação. Então temos aqui uma harmonia, não uma colisão entre justiça e amor, mas uma harmonia entre a sua perfeita justiça, o seu perfeito amor. E o fruto dessa justiça com amor em Cristo é o que nós chamamos de graça. É o favor imerecido. Não merecíamos porque transgredimos, mas Ele entrega porque Ele nos ama. Que grande verdade é essa, meu irmão? O fato de Deus não trair a sua própria natureza, de Ele armar o plano perfeito, infalível, para nos salvar, é o que pode me garantir a certeza de que Ele certamente não mudará de ideia
É o que pode te garantir a certeza de que, se você disse, eu recebi a Cristo como meu Salvador, eu mudei de vida, você pode ter a garantia e a certeza de que Ele não mudará de ideia. Porque Ele fez isso por amor. E também pela sua justiça perfeita. De forma que temos aqui a harmonia dessas duas coisas. Desses dois grandes atributos de Deus. Aquilo que constitui Deus em essência. Amor, justiça. Perfeição. O Senhor fez isso. A aplicação disso na natureza, na existência em nós, é a encarnação do Verbo. A sua infinita humilhação. O Senhor Jesus Cristo sair da sua glória para cumprir aquilo que nós não cumprimos. Para fazer aquilo que eu e você fizemos errados. Fizemos errado. Em Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8, eu convido você a abrir Filipenses 2, de 5 a 8. Esse texto é muito importante. Um daqueles textos que, por vezes, nas pregações, nós abrimos para que essa verdade continue vívida em nossas mentes. Capítulo 2, Filipenses 2, 8, de 5 a 8, diz assim: tenham entre vocês, isso é uma ordem para a igreja, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não o considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Não, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o ato extraordinário, magnífico, perfeito da humilhação de Cristo. Por que ele fez isso? Era para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida. Era para que eu e você pudéssemos ter a glória eterna ao lado de Deus. Como podemos enxergar a riqueza da grandiosidade do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez e vivermos a mesma vida de antes? Como podemos dizer, eu amo a Cristo, Ele é muito bom, é lindo, é perfeito, e desperdiçar todos os seus ensinos, e desperdiçar tudo aquilo que Ele fez, com uma vida dissoluta, uma vida pecaminosa, uma vida perversa? Como podemos olhar para o perfeito amor, reconhecer que Ele é o perfeito amor, mas andar pelo caminho contrário? A resposta é: Cristo é a aplicação da justiça e do amor de Deus em nossas vidas. É Cristo que faz isso por nós. Nele vemos corporealmente a divindade fazer tudo em nosso lugar, substitutivamente. Cada um daqueles pecados, cada um daqueles pensamentos, cada uma daquelas ações, daquelas palavras que a gente disse, Ele veio e sofreu em nosso lugar. E satisfez a justiça de Deus. É por isso que está escrito, e Deus se agradou de moê-lo. Porque agora a sua justiça estava feita. E o seu amor estava entregue a todos nós. Mas como podemos viver uma vida contrária a isso? Como reconhecer que Deus é tão grande, tão bom, e viver a mesma vida que vivíamos antes de descobrir essas verdades? É totalmente incoerente. É totalmente estranho. Significa que aquele que vive assim não conheceu a Deus. Lemos hoje, no momento de contrição. Aquele que vive pecando, que vive no pecado, esse não conheceu a Deus nem o seu amor. E a verdade que o texto de Lucas nos ensina nessa manhã é que é em seu batismo que o Senhor Jesus inicia o seu ministério público. E essa é a resposta do motivo de Jesus ser batizado. Afinal, se Ele é impecável, por que se batizou? Ele não se batizou porque tinha pecado, mas porque nós temos pecado. Porque Ele veio viver uma vida substitutiva, cumprir cada um dos requisitos da lei.
E a sua vida aqui foi totalmente entregue por nós. Vicária, perfeita em nosso lugar. É por isso, meus irmãos, que só por meio dele, que não existe outro meio de remissão de pecados, que não existe outro meio de purificação de pecados, de perdão de pecados. O ímpio, ele pode esbravejar, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Se não for por Cristo, não existe outro meio. Porque somente Ele cumpriu todos os requisitos em nosso lugar. O perdão dos pecados existe porque Cristo conquistou isso por nós. E é só por meio dele que podemos acessar essa graça. Ele, e somente Ele, cumpriu toda a exigente justiça de Deus. E como falar de uma grandiosidade como essa e não nos lembrarmos de um dos pilares da reforma que diz Solus Christus, somente Cristo. Hoje é 27 de outubro. Daqui a 4 dias será dia 31 de outubro. Comemoraremos 507 anos de reforma. E essa verdade continua ecoando e continuará para sempre, porque a sua obra foi perfeita. Somente Cristo pode nos entregar a salvação. Somente Ele pode fazer de pessoas como nós, de pecadores, homens arrependidos, salvos pela graça. Somente Ele nos entrega o favor perfeito. Não há outro. Não tem como ser comprado. Não tem como ser conquistado pela sua força. Você pode ser o homem mais forte do mundo, mais inteligente de todos, o mais rico. Só por Cristo, só por meio dele, há perdão de pecados. E é por isso que ele se batiza. E aí que está o relato incrível de Lucas do seu batismo. De como ocorreu o seu batismo. E de quantas verdades nos são ensinadas por meio desse batismo. Lucas 3, 21 e 22, eu peço que você esteja atento à sua Bíblia. Está escrito: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. Temos aqui apenas 2 versículos. E tantas verdades maravilhosas nos são ensinadas por eles. Muitas verdades são expressas por Lucas em apenas 2 sentenças. Mesmo com uma profundidade tão grande que esse texto nos apresenta, de verdades espirituais, alguns não conseguem sair da superficialidade dos textos bíblicos. Pregadores têm interpretado esse texto, que diz: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Como se fosse um ato da humildade de Cristo. Olha, o Senhor Jesus esperou todo mundo numa fila imensa para ser batizado por último. Que infantilidade, que interpretação infantil. A humildade de Cristo é simplesmente inquestionável. Não porque esperou em uma fila, mas porque viveu uma vida toda em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Ele pagou o nosso escrito de dívida. Ele levou sobre si a punição dos nossos pecados. Isso é humildade perfeita e amor perfeito. Mas essa passagem que não fala sobre isso, até porque o texto não diz que Jesus foi o último a ser batizado, ela traz uma verdade muito importante. A verdade que ela traz é que Jesus estava no meio dos pecadores para ser um dos batizados. Ele não tinha do que se arrepender, mas nós temos. E só podemos fazer isso porque ele se batizou em nosso lugar. Porque ele abriu as portas de tal bênção para nós. Mediante, obviamente, a pregação do Evangelho. É dito que João pregava o Evangelho e aqueles que recebiam eram batizados como sinal de arrependimento. Jesus estava no meio daqueles pecadores, mostrando já para nós que ele estava assumindo o nosso lugar. Ele estava se identificando conosco.
para que nós finalmente pudéssemos nos identificar com Ele e sua glória. Afinal, lemos hoje em João que ainda não somos o que haveremos de ser, mas um dia seremos semelhantes a Ele, puros por completo, perfeitos como o Senhor. Lucas ainda relata que Jesus orava, e essa é uma grande verdade, que parece passar despercebido aos nossos olhos quando lemos esse texto. A cena é tão estonteante de vermos a Trindade reunida que esquecemos dessa verdade que está escrita no versículo 21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, isso parece passar despercebido em nossas leituras, pois ainda, infelizmente, insistimos em ser negligentes em nossa oração. A gente tem sido muito negligente em nossa oração. A verdade é que o relato bíblico nos ensina que Jesus fez muitas orações. Principalmente essas orações são relatadas nos momentos mais marcantes, importantes do seu ministério público. E esse é um desses momentos. No batismo, ele orava, nos ensinando qual deve ser a disposição das nossas mentes o tempo todo. Essa verdade de que Jesus orava em vários momentos, inclusive no seu batismo, deve despertar em nós esse senso da grandiosidade, da riqueza que é poder conversar com Deus. Na importância que é orar ao Senhor, falar com o Criador. É de graça. É pela graça que você pode fazer isso, inclusive. Quantas vezes nós temos desperdiçado essa bênção, essa bendita e maravilhosa bênção de poder conversar com Deus. É um privilégio incalculável. E o Senhor Jesus Cristo tem dado provas em todo o ministério. O tempo todo ele orava. E nós que devemos imitá-lo, que dizemos ser servos de Deus, temos tanto negligenciado essa bênção da oração. De conversar com Deus. Esse é um das maiores características, meu irmão, da comunhão que podemos ter com o Senhor. E podermos orar. Estar com o nosso pensamento o tempo todo voltado para o Senhor. Agradecendo, pedindo, clamando, mas sempre conversando com o nosso Deus. Com a certeza que por meio de Cristo temos acesso a Ele. Não foi à toa que Ele rasgou o véu e nos concedeu acesso ao seu trono de graça. Quando olhamos para textos como esse, devemos nos sentir envergonhados por tantos momentos que nós desperdiçamos simplesmente fazendo nada, quando poderíamos estar conversando com o Senhor, quando poderíamos estar sendo fortalecidos pela comunhão íntima e pessoal com Deus. É por meio da oração que isso se aplica em nossas vidas. E nós devemos ser despertados cada vez mais para essa bênção. O versículo 22 nos mostra o que acontece quando o Senhor Jesus ora. Durante o seu batismo e após o seu batismo na oração. Isso acontece. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Temos aqui uma das cenas mais marcantes da história. Uma das cenas mais incríveis. O Espírito Santo, Deus Espírito, desce sobre Cristo em forma corpórea e atesta a sua missão e confirma as palavras de João Batista. Está no versículo 16 desse capítulo. João Batista tinha dito: João tratou de explicar a todos: eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito vem sobre Cristo, de uma forma corpórea, como uma pomba, atestando que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo.
Jesus é aquele que entrega para nós a bênção da salvação. E é o Espírito Santo quem regenera, e nós bem sabemos isso, que nos purifica de dentro para fora, para receber a gloriosa obra salvífica do Cordeiro de Deus. E há quem diga que a escolha do Espírito de descer sobre Cristo como uma pomba, de forma corpórea, faz uma alusão ao dilúvio, quando Noé, já na arca, depois de Deus ter sentenciado o mundo, por causa dos pecados, inclusive, num grande batismo universal, julgando o mundo inteiro e salvando apenas a família de Noé, ele solta uma pomba para que pudesse ver se as águas já estavam baixando, para que eles pudessem descer. Alguns dizem que esse é o simbolismo dessa passagem. E é justamente o Espírito Santo que aplica essa obra substitutiva de Cristo em nós, que lá foi simbolizado com Deus julgando o mundo e salvando um grupo. Aqui é simbolizado com aqueles que se arrependem, que são banhados nas águas do batismo, sendo purificados e salvos por Deus. É o Espírito Santo que aplica em nossos corações a obra substitutiva de Cristo. Vocês lembram das palavras de João 16:8, que diz: quando ele vier, o Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que convence. Primeiro, aponta para você o seu erro. Aponta que você é digno de condenação. Aponta que existe um Deus que julgará o mundo. E julgará cabalmente. Mas também é Ele que nos purifica e nos faz ver que há um substituto perfeito, que ocupa o nosso lugar, que é Cristo. É Ele que aplica essa obra em nossos corações. E Ele já veio e tem habitado nos crentes, tem habitado na igreja. Só estamos aqui hoje porque Ele nos habitou e nos fez ver essa verdade do Evangelho. Essa verdade perfeita que é a obra de Cristo. Essa cena tão perfeita, tão incrível, do Filho, Deus Filho, recebendo o Espírito Santo corporealmente, atestando que ele estaria também com Cristo em todos os momentos, em todos os atos da sua caminhada perfeita. Agora ouvimos, na verdade, a voz do Pai do céu. Do céu se ouve a voz do Todo-Poderoso. Aquele que tem uma voz como de trovão, que está cercado em meio arco-íris, como cantamos aqui, da sua aliança. Essa é a declaração de amor do Pai perfeito para o Filho perfeito. Você é meu Filho amado, em você me agrado. Que cena perfeita. A Trindade reunida diante dos pecadores. Deus Filho, Deus Espírito à vista de todos e a voz do Deus Pai falando do céu. Você é o Filho que amo. Eu tenho todo o meu prazer em você, porque você cumpre exatamente o que eu digo. Quantas verdades nos são apresentadas nesse texto. Temos a obediência e ao mesmo tempo a humilhação do Verbo de Deus, de Cristo. Obediência perfeita e a máxima humilhação para que possamos ser salvos. Temos também a oração como marca do relacionamento pessoal com Deus. Deus conversando com Deus por meio de oração e nos ensinando que nós também devemos fazer isso. Temos também o Espírito descendo sobre Cristo, o mesmo que aplica a obra salvadora dele em nós, mostrando que estaria em todo o tempo com Cristo, atestando a sua obra. E agora a voz do Pai, a onipotente voz de amor, nos ensina que somente em Cristo podemos agradar a Ele. Ele olha para Cristo e diz: você é o meu Filho amado em quem me agrado. Como você acha que você pode agradar a Deus hoje? O que você pode entregar ao Senhor hoje? Para que o soberano do universo, o dono de tudo, possa dizer: eu tenho prazer em você, como Ele disse em Cristo. Não está claro essa resposta? Que você só poderá agradar ao Senhor se você estiver em Cristo, se você estiver seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo, buscando a sua justiça de Deus,
sua justiça perfeita. Não está claro que é somente em Cristo que podemos ser todas essas coisas? Que é somente em Cristo que podemos agradar ao Senhor? O que te faz ainda relutar em achar que poderá agradar a Deus ou merecer alguma coisa de Deus de outro modo? Mateus, ele também faz um relato do batismo do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3 de Mateus, de 13 a 17, ele diz: por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. É interessante que João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você. E é você que vem a mim. Olha como João tinha a noção disso. Que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus respondeu, a resposta de Jesus é: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Convinha a Cristo cumprir toda a justiça. Não a você, nem a mim. Mas a Cristo convinha cumprir toda a justiça. É por isso que ele tinha que ser batizado em nosso lugar. Para que toda a justiça de Deus fosse cumprida. E aí que o texto diz: então ele concordou. É assim que João concorda em batizar Jesus. Quando ele reconhece que Jesus está cumprindo a ordem do Pai. Que ele tinha que fazer. Não era uma opção. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. É interessante como os evangelhos são. Porque Lucas traz um detalhe que João não trouxe, que é a oração de Jesus. Lucas traz um detalhe que Mateus não trouxe, que é a oração. E Mateus traz um detalhe que Lucas não trouxe, que é a relutância de João em batizar Cristo. E Cristo afirmando: olha, convém a nós, convém a mim cumprir toda a justiça. Portanto, você tem que me batizar. É em Cristo que toda justiça é satisfeita. E ao mesmo tempo é por meio de Cristo que todo amor é entregue a nós. E o batismo, meus irmãos, é o sinal público. É o sinal público de algo que já aconteceu interiormente em nós. O batismo com o Espírito Santo. A purificação do alto que acontece dentro de nós. Descer as águas do batismo é o símbolo daquilo que o Senhor já fez internamente em nosso coração. Que o Senhor já operou nos seus eleitos. E muitos aqui estão cada vez mais perto dessa graça, dessa dádiva, de publicar a todos que o Senhor fez isso. O capítulo 3 de Lucas se encerra com uma longa genealogia. É um daqueles textos que você evita ler, mas que tem muita importância. Ele não estaria escrito se não tivesse importância. Versículo 23 de Lucas diz assim: ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava: filho de José, filho de Eli, e continua o texto, uma genealogia gigante. O evangelista nos informa a idade aproximada do Senhor Jesus Cristo, por volta de 30 anos, quando foi batizado, e obviamente esse era o sinal de início do seu ministério público. O próximo capítulo já relata o famoso texto da tentação de Jesus. Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. Jesus tinha cerca de 30 anos. É interessante porque essa era a idade da maturidade para o povo judeu. Normalmente era quando os sacerdotes eles iniciavam o seu ministério. Quando os outros se aposentavam, os mais velhos, os mais novos, para cuidar da casa do Senhor, normalmente iniciavam com essa idade, 30 anos. Era uma idade onde ele já tinha família, já era responsável, não era só um adulto, mas um adulto responsável. Era a idade da maturidade. E é nessa faixa que Deus sabiamente ordena para que Cristo inicie o seu ministério. Para que ele seja testado diante de todos. E aí Lucas começa a descrever toda uma genealogia, que nós chamamos de genealogia ascendente, de Cristo até Adão. É interessante que ele escreve bem assim: era conforme se pensava,
filho de José. No final do versículo 23, acompanhe comigo. Lucas 3, 23. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Ponto. Era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, e continua. Porque de fato nós sabemos que Jesus nasceu de Maria quando ela recebeu do Espírito Santo a bênção de ser mãe do Cordeiro. Então Jesus ele não era filho de José no sentido carnal, mas era de criação. Era reconhecido por todos como o filho de José. Então era conforme se pensava pelos homens, ele era filho de José. E aí há uma disputa teológica gigante se essa genealogia que é apresentada por parte de Maria ou por parte de José, que era comum os homens traçarem genealogias. Mas o objetivo de Lucas não é essa discussão. Apesar de que provavelmente ela é a genealogia pelo lado de Maria. Uma genealogia ascendente, que começa de Cristo e vai até Adão. Mas por quê? Nós devemos lembrar do objetivo de Lucas nesse evangelho. O objetivo de Lucas é apresentar Jesus como o homem perfeito. Aquele que vinha cumprir tudo aquilo que não cumprimos. O objetivo de Lucas nesse capítulo é nos identificar com o Cordeiro. Que forma mais incrível de nos identificar como puxando uma genealogia até o responsável pela queda, Adão. O responsável por tudo. E ele sai uma genealogia com mais de 70 nomes. Até Adão. Nos identificando Cristo conosco. O primeiro Adão e o segundo. O que por um ato pecaminoso trouxe a queda. E o que por um ato de justiça nos trouxe a glória. Então, Lucas identifica Cristo conosco. Esse, na verdade, é o verdadeiro motivo da sua encarnação. Jesus se fez carne. Deus assumiu a natureza humana para se identificar com pecadores como nós. Para que pudesse nos substituir na pena que a gente merecia. Para que Ele nos desse verdadeira salvação. É incrível como, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, tem uma genealogia lá, bem mais curta. Mas Mateus foi um evangelho escrito para os judeus. É o Evangelho dos judeus. Ele apresenta detalhes específicos que fariam com que aqueles homens entendessem que Jesus era um judeu perfeito. Mas que isso, Jesus é apresentado em Mateus como rei. Então a genealogia de Mateus é mais curta e é contrária. Ela é uma genealogia de descendentes. Ela sai lá de Abraão para mostrar a linhagem real de Cristo, como sendo o verdadeiro filho de Davi, o herdeiro do trono de Deus. São genealogias com objetivos distintos e ao mesmo tempo tão perfeitos e verdadeiros. Essa perfeita harmonia que existe entre a justiça de Deus e o amor de Deus. Essa perfeita harmonia é o que propicia a você e a eu, e a mim, na verdade, a salvação pela graça. Essa verdadeira justiça, esse perfeito amor de Deus é o que nos garante que podemos confiar que Ele nos salvará. Podemos confiar que Ele não mudará de ideia. O Senhor se rebaixou, assumindo uma forma de servo. Está muito claro em todo esse capítulo. Para que Ele pudesse nos exaltar a sua condição de perfeição na eternidade. Ele foi condenado para que nós fôssemos justificados pela graça, pela sua justiça perfeita, declarados justos, mesmo sendo pecadores. Ele morreu para que a gente não fosse condenado, para que a gente pudesse viver para sempre. Qual a resposta para todas essas coisas? Como dizer o motivo
pelo qual o Senhor fez tudo isso? Só existe uma palavra. É amor. Amor. Amor perfeito. De graça. Portanto, se você está ouvindo a voz do Senhor, declarando o seu amor, o seu único método de tirar das trevas você e levar para a luz, de tirar da condenação infernal e eterna e levar para a glória eterna. Se você está enxergando isso, se o Espírito Santo tem de fato tocado em seu coração, entregue sua vida a Ele. Você pode não ter outra oportunidade amanhã. Na verdade, você não sabe se estará vivo ainda tarde para outra chance. É tudo de graça e por amor. Portanto, que sempre, sempre, sempre Deus seja louvado por isso. Que glórias sejam dadas a Deus e Ele seja exaltado pela sua bondade, magnificência, perfeição, pelo seu amor. E o Senhor seja sempre adorado pela riqueza da sua graça. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Cantar ao Senhor e encerrar esse primeiro momento com oração.